Graça e paz, irmãos. Bom dia a todos, um bom domingo. Iniciando aqui a nossa Escola Bíblica Dominical, queremos agradecer a todos que nos assistem nesta manhã. Vamos ter um momento de oração pela vida da Isabela. Hoje ela estará ministrando o livro de Juízes e o livro de Ruth. Vamos orar por ela, por favor? Senhor, recebe o nosso louvor e a nossa gratidão. Obrigado por essa manhã de domingo. Obrigado, Deus, por nossa Escola Bíblica Dominical. E nós te pedimos, em nome de Jesus, Pai, abençoa os teus filhos, Pai amado, que estão em casa agora, Pai, que vão estar assistindo a nossa Escola Bíblica Dominical, aprendendo mais da tua palavra. Abençoa a vida da Isabela, abençoa a tua serva. Deus usa como instrumento do Senhor para abençoar vidas nesta manhã. É a nossa oração, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Graça e paz, irmãos. Hoje na nossa EBD nós vamos fazer um rápido panorama do livro de Juízes e do livro de Ruth. Como vimos anteriormente, Deuteronômio termina com os discursos de Moisés nas campinas de Moabe e vimos também Josué, com sua liderança, conquistando parte da terra prometida. Mas ainda havia muita terra para ser conquistada. E o livro de Juízes começa justamente nesse ponto, onde as tribos precisavam conquistar o que faltava das terras, pelejar e expulsar os povos que ali viviam. Mas, no decorrer da lição, nós vamos ver que não foi exatamente isso que eles fizeram. Esse tempo de Juízes corresponde a 350 anos, que vai da morte de Josué até Samuel, que é um misto de profeta e juiz. E também nesse período tem a história de Ruth, que é como se fosse um parêntese dentro dessa história de Juízes. Vamos a uma ficha técnica rápida do livro de Juízes. Provavelmente foi escrito por Samuel. O versículo-chave está no capítulo 17, versículo 6. E a palavra-chave é inconsistência. Nós vamos ver no decorrer também da lição por que dessa inconsistência. Mas primeiro, por que esse nome Juízes? Bom, foi o próprio Deus que estabeleceu. Aí você pergunta, como assim? Para a gente poder entender melhor, a gente tem que saber o que são, na verdade, juízes. Depois da morte de Josué, as tribos ficaram espalhadas e elas tiveram alguns problemas. Devido ao paganismo dos povos daquela terra, eles começaram a se afastar de Deus. E com isso, Deus levantava uma pessoa no meio do povo para trazer ordem, que era o juiz, que era para julgar o povo, trazer essa ordem. Existiram juízes que reinaram por 80 anos, 40 anos e até 6 meses, conforme o propósito de Deus. Agora vamos abrir nossas Bíblias em Juízes, capítulo 2. Vamos ler do 2 ao 3. E subiu o anjo do Senhor a Gilgal e Boquim, e disse: Do Egito vos fiz subir e vos trouxe a terra que a vossos pais tinham jurado. E disse: Nunca invalidarei o meu concerto convosco. E quanto a vós, não fareis concerto com os moradores desta terra. Antes derrubareis os seus altares. Mas vós não obedecestes a minha voz. Por que fizeste isso? Pelo que também eu disse: Não os expelirei diante de vós, antes estarão a vossas costas, e os seus deuses vos serão por laço. Por que será que Deus disse isso ao povo? Para a gente poder entender melhor, vamos voltar aqui no capítulo 1. Vamos ler a partir do verso 1. E sucedeu depois da morte de Josué, que os filhos de Israel perguntaram ao Senhor, dizendo: Quem dentre nós subirá aos cananeus para pelejar contra eles? Aqui Josué já havia morrido. Como eles estavam sem líder, eles foram consultar a Deus quem subiria primeiro para pelejar e expulsar os povos. E Deus responde no versículo 2. E disse o Senhor: Judá subirá, eis que lhe dei a terra na sua mão. Então disse Judá a Simeão, seu irmão: Sobe comigo a herdade que me caiu por sorte, e pelejemos contra os cananeus,
e também eu contigo subirei à tua, que te caiu por sorte. Simeão partiu com ele, e subiu Judá, e o Senhor lhe deu na mão os cananeus e os fariseus, e feriram deles em Bezeque a 10.000 homens. E acharam Adonai-Bezeque em Bezeque, e pelejaram contra ele, e feriram os cananeus e os fariseus. Porém, Adonai-Bezeque fugiu, e o seguiram e o prenderam, e lhe cortaram os dedos polegares das mãos e dos pés. Bom, Deus respondeu o quê? Que primeiro quem teria que subir seria Judá. Então Judá chegou a Simeão, seu irmão, e falou: sobe comigo, me ajuda aqui, que quando for a sua vez, eu vou te ajudar. Então Judá subiu, pelejou, feriu os cananeus e feriu os fariseus. O que deveria ter acontecido depois disso? Todas as outras tribos deveriam ter feito a mesma coisa: subir, pelejar e expulsar. Mas não foi isso que eles fizeram. No capítulo 1 ainda, a partir do versículo 21. Porém, os filhos de Benjamim não expeliram os jebuseus que habitavam em Jerusalém. Antes, os jebuseus habitaram com os filhos de Benjamim em Jerusalém até ao dia de hoje. E subiu também a casa de José a Betel, e foi o Senhor com eles. E fez a casa de José espiar a Betel. E viram os espias um homem que saía da cidade, e lhes disseram: ora, mostra-nos a entrada da cidade e usaremos contigo de beneficência. E, mostrando-lhes ele a entrada da cidade, feriram a cidade a fio de espada, porém aquele homem e toda a sua família deixaram ir. Então aquele homem foi-se à terra dos heteus, edificou uma cidade e chamou o seu nome Luz. Este é o seu nome até os dias de hoje. 27. Nem Manassés expeliu os habitantes de Betel. 29. Tampouco Efraim, os cananeus que habitavam em Jessé. 30. Tampouco expeliu Zebulon, os moradores de Quitrom. 33. Tampouco Naftali expeliu os moradores de Bet-Semes. Então aqui nós podemos ver o seguinte: Deus havia ordenado que eles subissem, que eles pelejassem, que eles expulsassem os povos. Mas eles não fizeram isso, eles desobedeceram. É por isso que aqui, no capítulo 2, versículo 3, ele diz: pelo que também eu disse, não os expelirei de diante de vós, antes estarão as vossas costas, e os seus deuses vos serão por laço. Versículo 4. E sucedeu que, falando o anjo do Senhor estas palavras a todos os filhos de Israel, o povo levantou com sua voz e chorou, pelo que chamaram aquele lugar Boquim e sacrificaram ali ao Senhor. Então Deus disse: eu entreguei o inimigo na mão de vocês. Era só vocês subirem, era só vocês obedecerem, mas vocês escolheram desobedecer. Então eu, Senhor, não vou expelir esses povos da terra. Eles estarão às vossas costas e os deuses dele vos serão por laço. O povo entrou em desespero. Eles começaram a chorar e chamaram aquele lugar de Boquim. Boquim significa choradores. Mas nós vamos ver que eles choraram, mas eles não se arrependeram. Por quê? Continuando no capítulo 2, versículo 16. Levantou o Senhor juízes, que os livraram da mão dos que roubaram. Porém, tampouco ouviram juízes, antes se prostituíram após outros deuses e curvaram-se a eles. Depressa se desviaram do caminho por onde andaram seus pais, ouvindo os mandamentos do Senhor. Mas eles não fizeram assim. E quando o Senhor lhes levantava juízes, o Senhor era como o juiz e os livrava da mão dos seus inimigos todos os dias daquele juiz, porquanto o Senhor se arrependia pelo seu gemido e por causa dos que apertavam e oprimiam. Porém, sucedia que, falecendo o juiz, tornavam a se corromper mais do que seus pais, andando após outros deuses, servindo-os e curvando-se a eles, nada deixavam de suas obras, nem do seu duro caminho. Então, aqui em primeiro momento, eles se arrependeram do que haviam feito. Então, o que Deus fazia? Levantava um juiz. Lembra que eu falei para vocês que juiz é um libertador para trazer ordem ao povo?
Pois bem, Deus levantava esse juiz, o povo se arrependia, mas quando o juiz falecia, eles voltavam à depravação. É como nós vamos ver nessa imagem a seguir. Essa imagem é o que nós chamamos de 4D, ciclo do 4D. Depravação, disciplina, desespero, desafogo. O primeiro D, depravação. O povo pecava, desobedecendo a Deus. Juízes 3, versículo 7. E os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor, e se esqueceram do Senhor seu Deus, e serviram os Baalins e a Astarote. Segundo D, disciplina. A correção era aplicada pelo Senhor por causa do pecado do povo. Versículo 8. Então a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os vendeu em mão de Cusã-Risataim, rei da Mesopotâmia. E os filhos de Israel serviram a Cusã-Risataim durante 8 anos. Desespero. O povo reagia com choro e clamor ao Senhor para ser liberto do sofrimento. Versículo 9. E os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor levantou os filhos de Israel um libertador. E os libertou Otoniel, filho de Quenaz, irmão de Calebe, mais novo do que ele. Quarto D, desafogo. Deus chamava um juiz para libertar o povo. Ainda no versículo 9, mais uma vez. E os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor levantou aos filhos de Israel um libertador, e os libertou. Otoniel, filho de Quenaz, irmão de Calebe, mais novo do que ele. Veio sobre ele o Espírito do Senhor e julgou a Israel, e saiu a peleja, e o Senhor deu na sua mão a Cusã-Risataim, rei da Síria, e a sua mão prevaleceu contra Cusã-Risataim. Então a terra sossegou 40 anos, e Otoniel, filho de Quenaz, faleceu. Depois do desafogo, o que vem de novo? Depravação. O povo mais uma vez pecava. Como nós vamos ver na imagem a seguir, essa imagem nós chamamos de ciclo 4D. Depravação, disciplina, desespero, desafogo. O primeiro D, depravação. O povo pecava desobedecendo a Deus. Juízes 3, versículo 7. E os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor, e se esqueceram do Senhor seu Deus, e serviram aos Balaíns e a Asterote. Segundo D, disciplina. A correção era aplicada pelo Senhor por causa do pecado do povo. Versículo 8. Então a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os vendeu em mão de Cusã-Risataim, rei da Mesopotâmia. E os filhos de Israel serviram a Cusã-Risataim durante 8 anos. Desespero. O povo reagia com choro e o clamor ao Senhor para ser liberto do sofrimento. E os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor levantou aos filhos de Israel um libertador. Desafogo. Quarto D. Deus chamava um juiz para libertar o povo. Ainda no versículo 9. Otoniel, filho de Quenaz, irmão de Calebe, mais novo do que ele. E veio sobre ele o Espírito do Senhor e julgou a Israel e saiu a peleja. E o Senhor deu na sua mão a Cusã-Risataim, rei da Síria, e sua mão prevaleceu contra Cusã-Risataim. Então a terra sossegou 40 anos, e Otoniel, filho de Quenaz, faleceu. E depois de desafogo, mais uma vez, depravação. O povo pecava mais uma vez, desobedecendo ao Senhor. Versículo 12. Porém, os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor. Então o Senhor esforçou a Eglon, rei dos Moabitas, contra Israel, porquanto fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor. Esse é o ciclo de 4D. Esse ciclo se repetiu por 350 anos. O povo caía em depravação, Deus vinha com a disciplina, o povo clamava a Deus,
Deus agia com misericórdia, levantava um juiz para que pudesse julgar e trazer ordem ao povo. O povo entrava numa ordem, mas quando o juiz falecia, o povo voltava mais uma vez em depravação. Esse ciclo ele só parou de se repetir com o juizado de Samuel, quando ele ungiu Saul como rei de Israel. 350 anos. É muito tempo. É muito tempo de desobediência. Aqui nós vemos que o povo de Israel, ele não se arrependeu profundamente. Ele apenas fazia o que ele achava que era certo. Enquanto o juiz estava lá reinando, aparentemente eles estavam em ordem. Mas era só o juiz falecer para que eles caíssem em depravação mais uma vez, para que eles desobedecessem a Deus mais uma vez. Todo o decorrer do livro de Juízes é esse ciclo se repetindo. 350 anos, vou repetir mais uma vez. É muito tempo. É muito tempo para um povo estar desobedecendo a Deus. Mas mesmo assim, Deus vinha com benevolência, com misericórdia para com eles, porque eles eram o povo escolhido de Deus. E dentro de Juízes, o que nós não podemos deixar de falar, o que eu não posso deixar de falar, é sobre Sansão. Sansão é um dos personagens do Antigo Testamento mais famosos, um dos mais famosos, na verdade. Ele foi um juiz que reinou por 20 anos e é tido muitas das vezes como um herói. Só que não é bem assim, né? Sansão, ele é filho de uma mulher estéril. Um mensageiro do Senhor apareceu e disse que ela iria conceber, mas que primeiro ela precisaria se abster de bebidas fortes e também de bebidas e alimentos que viessem da uva. E que assim que a criança nascesse, ela seria separada. Bom, Sansão nasceu, ele foi separado e fizeram um voto de Nazireu com ele. O que seria um voto de Nazireu? É um voto com Deus, um propósito, onde a pessoa não poderia cortar os cabelos, não poderia ingerir bebidas fortes, nem provenientes da uva, nem alimento, nem bebida, não poderia encostar em cadáveres e também, muitas das vezes, dependendo, não poderia comer carne. Só que, a partir do capítulo 13, é a história de Sansão. Mas nós vamos ver que Sansão ele foi negligente, desobediente. Negligente porque ele negligenciou completamente seu chamado. Ele acreditava que por ser escolhido e separado por Deus, ele estava imune ao pecado. Ele estava imune aos seus inimigos. E desobediente porque, apesar dele ter esse voto, ele ingeriu bebida, ele encostou em cadáver, ele foi desobediente casando-se com uma mulher filisteia e também ele teve relações com prostitutas. E nessas andanças dele foi quando ele conheceu a Dalila, que foi usada, que foi paga pelos filisteus para que pudesse descobrir qual seria a força, de onde vinha, qual era o segredo da força de Sansão. E ela pergunta várias vezes a ele e ele acaba mentindo para ela algumas vezes, dizendo que a força dele vem de tal coisa, de tal coisa, de tal coisa, até que ela insiste tanto que ele revela que vem dos cabelos. Depois de ter revelado um segredo que não era dele, era um segredo de Deus, ele adormece no colo de Dalila, então é cortado os cabelos de Sansão, ele acorda com os filisteus em cima dele, os filisteus cegam e transformam ele em escravo. Depois de um tempo, os filisteus fazem uma grande festa num templo e Sansão ali, cego, escravo, roga para que Deus lembre dele. E com isso a sua força é restaurada, ele agarra uma das pilastras desse templo, a destrói, então o templo vem abaixo em cima dele, em cima dos filisteus, todos logicamente morrem, o corpo de Sansão é retirado dali e depois é enterrado. O que nós podemos tirar dessa história de Sansão? Primeiro, Sansão era um homem igual a todos nós, foi escolhido, foi separado, mas foi negligente com o seu chamado.
A lição que nós podemos tirar dele é que nós precisamos estar bem atentos. Não pensarmos que porque somos escolhidos, separados de Deus, nós estamos imunes ao pecado. Que por causa disso nós poderíamos agir guiados pelo nosso próprio coração, como Sansão agia, guiado pelo seu próprio coração. A lição que podemos tirar de Juízes é que o povo desobedeceu, o povo não expulsou os povos que ali moravam. Deus entregou os povos nas mãos das tribos e elas resolveram coabitar juntos. Por isso elas acabaram se tornando escravas. O povo acabou se tornando escravo do paganismo. E com essa desobediência, eles acabaram se afastando de Deus, a cada vez mais se afastando de Deus. E dentro dessa história de Juízes, como eu falei, há a história de Ruth. Esse livro de Ruth está aqui para fazer um link entre o tempo dos juízes e a monarquia, com Samuel ungindo a Saul. Ruth, ela conta a história verídica de Elimeleque, que morava em Belém com sua família, mas acabou se mudando para a cidade de Moabe porque havia muita fome na terra. Depois de um tempo, ele acaba falecendo e deixa sua esposa Noemi sozinha com seus 2 filhos e suas 2 noras moabitas. Mas depois de um tempo, os filhos de Noemi acabam falecendo e ela fica com suas noras Ruth e Orfa. Então Noemi chega para suas noras e diz: eu não tenho mais nada a oferecer para vocês, voltem para a casa dos seus pais, voltem para suas famílias. Orfa acaba voltando, mas Ruth se nega a deixar Noemi. Aqui no livro de Ruth, capítulo 1, versículo 16, ela diz: disse, porém, Ruth: não me insistes para que eu te deixe, me afaste de ti, porque onde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é como o meu povo, o teu Deus é como o meu Deus. E com isso, Noemi, então, volta para Belém com Ruth, já que Ruth não quer deixá-la. E lá existe um parente por parte do marido de Noemi, chamado Boaz, que é um homem bastante rico. E Ruth, então, para prover o sustento para ela e para sua sogra, resolve respigar nos campos de Boaz. O que é respigar? É colher, né? O milho, colher as espigas. E ela é muito dedicada a isso. E Boaz, ele fica sabendo dessa dedicação de Ruth e acaba dando certos privilégios a ela, até porque ele descobre quem na verdade é Ruth, que é a nora de Noemi, sua parenta. Aqui no capítulo 2 de Noemi, a partir do verso 8, nós vamos ver. Então disse Boaz a Ruth: não ouves, minha filha, que vais escolher a outro campo, nem tampouco passes daqui. Porém, aqui te ajuntarás com as minhas moças. Os teus olhos estarão atentos no campo que cegarem, e irás após elas. Não dei ordem aos moços que não te toquem? Tendo tu sede, vai aos vasos e bebe do que os moços tirarem. Então ela caiu sobre o seu rosto e se inclinou à terra e disse-lhes: por que achei graça aos teus olhos para que faças caso de mim, sendo eu estrangeira? Com isso, Noemi tem uma ideia. Ela instrui Ruth a ir até Boaz e apelar para que ele seja um parente remidor. O que é um parente remidor? Elas, por serem mulheres viúvas, não têm direito a herdar a terra. Agora, se elas apelarem para um parente homem, talvez ele poderia comprar as propriedades dos falecidos maridos. E Noemi chega para Ruth e fala também: apela-o para o casamento levirato, que é uma ordenância que está lá em Deuteronômio, que diz que o irmão deveria casar-se com a viúva de seu irmão sem filho, para que
o nome dele não se perca. Então, Ruth, instruída por Noemi, vai até Boaz e apela-o a isso. Boaz, ele aceita, mas havia um problema. Existia um parente mais próximo de Noemi do que Boaz. Então, o privilégio estaria com ele, não com Boaz. Então, o que o Boaz faz? Vai até os 10 anciões, junta os 10 anciões da cidade, vai até esse parente e oferece a ele. Só que esse parente declina, ele não aceita. Então, com isso, Boaz aceita e casa-se com Ruth. E o primeiro filho que eles têm, que se chama Obed, é o avô do rei Davi. E com isso tudo, Ruth, ela está explicitamente mencionada na genealogia de Jesus no Evangelho de Mateus. O livro de Ruth, ele é tido como livro de romance entre Boaz e Ruth. Mas é bem mais do que isso, porque Ruth não era israelita, ela era gentia. E com isso nós vemos a soberania de Deus, que ele escolhe a quem ele quiser para cumprir o seu propósito. Ruth amava muito a Noemi e não quis deixá-la à própria sorte. Noemi não tinha mais nada a oferecer a ela. Se Noemi passasse fome e Ruth fosse com ela, Ruth passaria fome. Se Noemi não tivesse um teto para se abrigar, Ruth também não teria um teto para se abrigar. Mas ela diz para Ruth: eu vou contigo. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Então Ruth aqui, ela, por amar muito a sua sogra, vai com ela, ela se converte, casa-se com Boaz, ela obedece, ela é humilde para saber que ela não era daquele povo, ela era de fora. Então que ela não tinha privilégios ali, que ela não tinha nada que fosse dela ali. Ela abandonou toda a sua família porque ela poderia muito bem ter voltado para sua casa, para a casa dos seus pais, ter vivido em conforto. Mas ela decide ir com Noemi. Ela decide obedecer. E com isso ela colhe os frutos dessa obediência. Está explicitamente mencionada na genealogia de Jesus. É muita coisa. Então, qual a lição que nós podemos tirar do livro de Juízes e do livro de Ruth? Nós podemos colocar numa balança o livro de Juízes e o livro de Ruth, onde o povo em Juízes desobedece e colhe o fruto. Ele se torna escravo do paganismo do povo que ele não havia expulsado como Deus ordenou. Nós temos Ruth que não abandona Noemi, que volta com ela para Belém, que obedece a ela, que se converte e colhe os frutos disso. Que nós podemos aprender com Sansão a não ser negligentes com o nosso chamado. A não pensarmos porque somos escolhidos estamos imunes ao pecado, estamos imunes às mazelas desta vida. Que nós devemos sempre obedecer à palavra de Deus, que é essa, não há outra palavra além desta. Mesmo que isso pareça nos custar alguma coisa, quando na verdade não nos custa nada. Porque Deus é suficiente para nós, Jesus é suficiente para nós, a graça dele nos basta. Quando nós entendemos que a nossa vida pertence a ele, quando nós entendemos que tudo que acontece na nossa vida, seja de ruim, seja de bom, é para a honra e glória do nome dele, quando nós entendemos que tudo aquilo que nós temos vem de Deus, que o nosso papel aqui é pregar a sua palavra, nós entendemos que não nos custa absolutamente nada a obedecer. Não nos custa, porque a nossa vida é dele. Nossa vida tem que estar a serviço dele. Mesmo que todos estejam contra nós, mesmo que todos caiam em cima de nós, nós devemos sempre seguir em frente, obedecendo, pregando a sua palavra.
Mesmo que nos apontem, mesmo que nos xingam, mesmo que nos ataquem, nós devemos sempre seguir em frente e sempre obedecer. Porque Deus, Ele é misericordioso, a sua graça é maravilhosa com as nossas vidas. Tudo que nós temos hoje, nós não merecemos. Se nós formos parar para pensar, o povo, de tanta desobediência, Deus ainda olhou para eles, levantou um juiz para desafogar, um juiz para trazer ordem. Deus agiu com misericórdia, mesmo o povo tendo sido tão desobediente. Então, que nós possamos ser menos como o povo de Israel foi no tempo de Juízes, como diz aqui no seu versículo-chave, no capítulo 17, versículo 6. E naqueles dias não havia rei em Israel. Cada um fazia o que parecia direito aos seus olhos. E que possamos ser mais, como diz aqui o versículo-chave do livro de Ruth, que está no capítulo 4, versículo 14, que diz: Então as mulheres disseram a Noemi: Bendito seja o Senhor que não te deixou. Hoje te dá um remidor e seja o seu nome afamado em Israel. Que nós possamos ser menos como o povo de Israel era, desobediente, fazendo as coisas do modo em que achava que era certo, seguindo o próprio coração. Que nós possamos ser mais como está no livro de Ruth, que fala do seu amor, que fala da sua obediência a Deus. E eu espero que possamos estar juntos mais uma vez, né? Logo estaremos juntos, em nome de Jesus, mais uma vez, cultuando a Deus juntos, unidos como irmãos, crescendo na graça e no conhecimento, que esse tempo não se demore a chegar. Que Deus abençoe vocês grandemente, que vocês possam estar em oração pedindo forças a Ele, discernimento e ajuda para sempre obedecer a sua palavra. Que Deus abençoe vocês. Amém. Amém. Deus seja louvado por esta aula do Juízes, livro de Ruth, que a gente possa aprender a não agir como o povo de Israel nos dias dos juízes. O povo caía, se arrependia, Deus mandava o juízo, o povo se arrependia, Deus mandava o livramento, depois o povo caía de novo. Essa gangorra espiritual, uma espécie de ciclo maldito de cai e levanta, né, que nós, crentes, não caiamos nesse mesmo problema, que nós possamos ter no Senhor fé, firmeza, porque Ele é o nosso refúgio e fortaleza. Amém? Nós vamos orar e depois vamos estar lendo o nosso motto em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4, e encerrando a nossa escola bíblica dominical. Ore comigo, por favor. Senhor, muito obrigado por esta aula, Pai. Muito obrigado por esta manhã. Muito obrigado por este domingo. Senhor, em nome de Jesus, te pedimos, Pai, abençoa, Deus, a vida da Isabela, a vida, Senhor Deus, de cada família, Pai, que acompanhou a escola dominical nesta manhã. Abençoa, Senhor Deus, esta igreja, Pai, que nós possamos entender qual é a lição que o Senhor nos quer ensinar nesses dias, ó Pai, e que nós possamos, ó Deus, aprender contigo a sermos mais fiéis e termos uma vida aos teus pés a cada dia, Pai. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, quero convidar vocês ao nosso culto logo mais à noite. Estaremos dando início ao capítulo 7 do livro do Apocalipse, logo mais às 19h30. O nosso motto, Deuteronômio, no capítulo 6, versículo 4, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Deus abençoe a todos e um bom domingo.